Estado. É um julgamento histórico que tem pela primeira vez um ex-presidente e chefes militares no banco dos réus para responder criminalmente por atentar contra a democracia no Brasil. São 8 réus nesse primeiro grupo, chamados de núcleo crucial. O núcleo acusado pelo Procurador-Geral da República de tramar o golpe. São eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, da Casa Civil e também candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e o delator, tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Esses réus respondem por até 5 crimes, entre eles tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Vamos direto lá então para Brasília. Heraldo Pereira, bom dia para você. Um julgamento que já pode ser dito histórico, né, e emblemático. Momento de expectativa para o mundo do direito, para o mundo das leis penais no país. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Se terá um julgamento feito por um dos órgãos fracionados da Corte Suprema, composto por 5 do total de 11 ministros do tribunal. A primeira turma é presidida pelo ministro Cristiano Zanin, composta também pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Luiz Fux, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, originado de um inquérito também por ele conduzido. Vão ser julgadas denúncias formuladas pelo chefe do Ministério Público da União, Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Bonet Branco, contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e ex-integrantes do governo dele, por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes atribuídos a eles. Reportagem de Márcio Falcão. Uma trama que, segundo a Procuradoria-Geral da República, começou durante o governo Bolsonaro com o objetivo de garantir a permanência dele no poder e que culminou com os ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Foram mais de 2 anos de investigação. Em setembro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo validou o acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Delação que colocava Bolsonaro e militares até de alta patente no centro das tratativas contra a democracia. Em novembro do ano passado, a Polícia Federal encerrou o inquérito e indiciou 37 investigados. A Procuradoria-Geral da República denunciou em fevereiro desse ano Bolsonaro e 33 aliados. Os acusados foram divididos em 5 núcleos. Segundo a PGR, o principal era o núcleo crucial, responsável por liderar a organização criminosa. Em março de 2025, a primeira turma do Supremo recebeu por unanimidade a denúncia. Até agora, 31 acusados viraram réus, incluindo os 8 integrantes do núcleo crucial. Entre maio e junho de 2025, o Supremo ouviu 5 testemunhas de acusação e 47 de defesa. Ainda em junho, os réus do núcleo crucial foram interrogados. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação dos réus por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Apenas Alexandre Ramagem não responde pelos 2 últimos crimes, porque já tinha sido diplomado para assumir o mandato de deputado federal antes de 8 de janeiro de 2023. As penas máximas dos 5 crimes, quando somadas, passam de 40 anos de prisão. Segundo a Procuradoria, o grupo liderado por Jair Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência desenvolveu e implementou um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário. A Procuradoria listou uma série de ações do que acusa ser uma organização criminosa e que começaram ainda em 2018 com ataques sem provas ao sistema eleitoral. 3 anos depois, segundo a PGR, Bolsonaro e aliados passaram a adotar o tom de ruptura democrática
e intensificaram a divulgação de informações falsas para fabricar narrativas contra as urnas. Em 2022, ano das eleições, a Procuradoria afirmou que o plano golpista se intensificou em várias frentes. Numa reunião ministerial, o ex-presidente cobrou dos ministros um empenho para tirar a credibilidade das urnas. Nós sabemos que, se tiver agir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. A PGR também destaca a reunião de Bolsonaro com embaixadores para propagar falta de segurança no sistema eletrônico de votação sem apresentar provas. Segundo a denúncia, o grupo também utilizou a máquina pública para monitorar adversários políticos como a Agência Brasileira de Inteligência. E no dia da votação, a estrutura da Polícia Rodoviária Federal foi utilizada para dificultar o acesso de eleitores do então candidato Lula aos locais de votação. Já após a derrota nas urnas, a PGR destaca que os esforços do grupo se voltaram para impedir a posse de Lula. As investigações apontaram diversas reuniões com tratativas golpistas, como a de Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas, quando teria sido apresentado um documento com instrumentos para reverter o resultado das eleições, que ficou conhecido como a minuta do golpe. A leitura desses considerandos foi feita na presença dos réus Jair Bolsonaro e Garnier, Almirante Garnier. O brigadeiro Batista Júnior, então chefe da Aeronáutica, confirmou em depoimento que a minuta foi apresentada aos comandantes pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio. Eu perguntei para ele, o documento estava na mesa, dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? Ele falou sim. E aí eu falei, não admito sequer receber este documento, não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. A PF e a PGR disseram ter identificado ainda um plano para monitorar, prender e até matar autoridades. O plano, chamado de Punhal Verde e Amarelo, previa o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a PGR, a elaboração do plano contou com a participação do candidato a vice de Bolsonaro nas eleições, o general Braga Neto. Em depoimento, Mauro Cid afirmou que recebeu de Braga Neto dinheiro em uma bolsa de vinho para financiar as ações. A conclusão das investigações é que os planos para dar um golpe de Estado só não tiveram sucesso porque não houve adesão de toda a cúpula militar e que os atos do grupo levaram aos ataques golpistas do 8 de janeiro. Todos os acusados negam participação num golpe de Estado e pedem a absolvição por falta de provas. As defesas apontaram questões processuais para a rejeição da denúncia. Defendem que ministros do Supremo não tinham imparcialidade para julgar o caso e que a Polícia Federal e a Procuradoria atuaram de forma parcial. E que a delação de Mauro Cid é nula, diante das várias omissões e contradições. Afirmaram que não há provas de uma ação para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas. Apontaram ainda que a Procuradoria tratou como ilegais reuniões e encontros que são típicos de ministros integrantes de um governo. A defesa do general Braga Neto rebateu a delação de Mauro Cid, que, segundo os advogados, sofreu coação para envolver o general. A defesa afirmou ainda que Braga Neto não tem qualquer relação com os planos que previam ações golpistas ou assassinato de autoridades e negou que ele tenha financiado ações golpistas, como a entrega de dinheiro em uma sacola de vinho relatada por Mauro Cid. Os advogados de Bolsonaro disseram que o ex-presidente não liderou nenhuma ação golpista, que não ficou comprovado que ele alterou a chamada minuta do golpe e que não há no processo qualquer documento que abordasse a prisão do ministro Alexandre de Moraes, como apontado pela PF e PGR. A defesa afirma que Bolsonaro não sabia de armações contra autoridades que eram mantidas à revelia dele e que ele já tinha recusado assinar qualquer decreto ou ordem de prisões. Os advogados negam que numa reunião com comandantes das Forças Armadas tenha sido apresentado qualquer documento e que as tratativas com os chefes militares era para evitar o caos social e que não havia nenhum intuito golpista.
O ex-presidente disse ao Supremo que discutiu com a alta cúpula militar possibilidades constitucionais para contestar o resultado após a derrota nas urnas. O que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando, nem de parar, sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então teve assunto, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Alfredo Gomes, talvez foi trazido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das quatro linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o caso do nosso governo. Agora, com todos os argumentos da acusação e de defesa, os ministros da primeira turma do Supremo passam a analisar, a partir de amanhã, se há ou não crimes nos fatos relatados pela Procuradoria e se Bolsonaro e os 7 aliados serão absolvidos ou condenados. A primeira sessão de julgamento dessa ação judicial perante a primeira turma do Supremo está marcada para ser aberta amanhã, exatamente às 9 da manhã, pelo horário de Brasília. Sessão no plenário da turma julgadora. Ana Paula. É isso, Heraldo. Vou trazer aqui mais detalhes, então, desse julgamento que começa amanhã. O julgamento desse grupo está previsto para durar 2 semanas. Vamos ver aqui como é que vai ser. Olha, a partir de amanhã, então, serão 5 sessões na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Olha, 2 sessões nessa semana, 3 na próxima semana. Para essa semana, o que está previsto? A leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, a apresentação da acusação pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também dos argumentos das defesas dos réus. Na semana que vem, então, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin vão apresentar os seus votos. Cobertura completa, então, você acompanha, claro, aqui no Bom Dia Brasil e com o jornalismo da Globo.